A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu quero assim agradecer a cada um dos inscritos desse canal. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Mas meus irmãos, quero aqui refutar um vídeo aí do Ronilson Ferreira, né? Não sei se esse rapaz é cooperador, diácono, evangelista, não sei o que esse rapaz ele é. Ouvi ele uma vez falando que ele já foi professor, né, das Assembleias de Deus. Foi isso que eu ouvi ele falando uma vez. Mas agora eu não sei o que ele é. Tá parecendo que ele está desviado, né, dos caminhos do Senhor. Tudo indica que hoje ele se encontra desviado. Porque para pregar o que ele vem pregando por aí, né? As heresias que ele prega por aí, dá a entender que ele está afastado dos caminhos do Senhor. Está desviado. Se tiver desviado, dá tempo ainda, né? De voltar para os caminhos do Senhor. Ainda dá tempo. O Senhor ainda está esperando, né? Esperando aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Jesus Cristo ainda está esperando essas pessoas se arrependerem e voltarem. Porque não é possível, meus irmãos, que uma pessoa que está nos caminhos do Senhor pregue as heresias que esse Ronilson, né, está pregando aí. Ronilson Ferreira, né? Eu vi ele pregando aí. Tanta heresia, né? Principalmente lá no livro de Gênesis, né? No começo da criação de Deus. Ali onde Eva e Adão caíram em tentação. Por ali, né? Ele fala que o capítulo 1 de Gênesis não é verdadeiro, né? Agora, isso só porque... Por que ele fala isso? Quando não tá ali batendo com o que ele quer, né? Com as heresias dele. Ele vem com esses papos aí. Ele vem com esses papos. E aí, meus irmãos, esses papos aí são papos de quem está afastado dos caminhos do Senhor. O Charles Tasso Rosso, né? Quando ele se afastou dos caminhos do Senhor, o que ele fez com a passagem de Gênesis que diz que o Espírito de Deus bailava sobre as águas? O que ele fez com isso aí? Quando ele se afastou dos caminhos do Senhor, que estava afastado, que quis montar um grupo para ele, que o desviado ele é assim, né? O rebeliado, quando ele se rebeleia, ele é assim, ele procura logo montar um grupo para ele. O que é que ele fala quando chegou nessa passagem? O que é que ele prega? Charles Tasso Rosso, das Testemunhas de Jeová. Ele diz que ali há força, né? Força ativa de Jeová. E assim, a pessoa quando ele está afastado dos caminhos do Senhor, ele nunca prega a palavra de Deus como ela é. Ele sempre começa a inventar coisa, né? Com esse Ronilson, né? Não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Por isso que eu acho que ele está afastado dos caminhos do Senhor. Mas se ele está afastado, ele deve ficar lá sozinho no canto, não procurar arrastar ninguém, né? Que nem o Charles Tasso Russo, que arrastou, fez grupo para ele, né? Arrastou pessoas com seus ensinamentos tudo errado, né? Porque não tem cabimento o que esse Ronilson está pregando por aí, né? Afirmar que aquelas duas frutas lá do bem e do mal não era fruta. Vem dizer que ali era uma tipologia de Satanás,
que era o próprio Satanás. Que coisa é essa? Não dá para entender isso. E ali na hora que comeram, ali já entrou é, a natureza de Satanás na pessoa. Olha que coisa, né? Que coisa que esse rapaz está pregando, né? Isso é coisa, meus irmãos, de quem está afastado, de quem se desviou. Mas Deus está mandando que ele volte, né? Volte às veredas antigas. Porque isso é coisa de quem está afastado do Evangelho. E aí ele começa também a falar de que o sexo foi a serpente, né? Que descobriu e não Deus. Olha só que, que ensinamento, né? Que ensinamentos. A Bíblia nos diz que depois do dilúvio, que ali só se salvou 8 almas, né? A gente encontra isso nas cartas do apóstolo Pedro. Só se salvou 8 almas. E ali quando as águas tudo baixou, que tudo voltou ao normal, a ordem de Deus foi essa: é, multiplicai e frutificai. Então quem foi que descobriu o sexo? Foi a serpente? Não. Deus dá ordem, né? Multiplicai e frutificai. Foi Deus que deu arte. E então voltou, né? Daquelas 8 pessoas ali, as terras começou novamente, né? A se encher de gente, né? Então, que ensinamento é esse, né? Dizer que foi a serpente que descobriu o sexo, não Deus? Mas que coisa, hein, Ronilson? Você está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, Ronilson. Que ensinamento é esse? E aí, meus irmãos, foi isso que Deus ordenou, né? Multiplicai e frutificai. Foi Deus que disse que foi a serpente ou foi Deus? Só que aí, meus irmãos, tem regra, né? Foi Deus que deu a ordem sobre o sexo, mas tem regras. Não é que nem se vê por aí, né? Não é que nem se vê por aí as pessoas aventurando com essas coisas. Aventurando, levando pro lado das aventuras, né? Levando pro lado das aventuras. Tem pessoas, mulheres e homens, levando essas coisas pro lado das aventuras. Essas pessoas, sim, vão cair no juízo de Deus se não tomar cuidado e vão ser condenadas. Porque Deus ordenou, mas Deus deixou regras, né? Deixou regras, enviou seu Filho Jesus Cristo para ensinar sobre essas coisas. E a gente encontra no capítulo 19 de Mateus, e no versículo 9, ali Jesus deixa uma regra sobre o casamento. Não é assim que o pessoal está fazendo por aí, aventurando, levando o sexo para o lado das aventuras. Não. Deus, no capítulo 19 de Mateus, e versículo 9, ali há regras. A não ser que a pessoa não queira entrar no reino de Deus. A não ser que a pessoa tenha a sua mente terrena demais, que só quer somente desfrutar das coisas deste mundo, né? O apóstolo Paulo diz que se nós pensarmos assim, somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Se a gente só pensar nessa vida, não se preocupar com a vida que está para vir, somos as pessoas mais miseráveis da face da terra, se nós pensarmos assim. Então, se essas pessoas pensam somente nas coisas deste mundo, não pensam na sua salvação, na vida que está para vir, né? Então, tudo bem, beleza, pode aventurar por aí, né? Pode ficar nas suas aventuras. Mas para aqueles que querem herdar o reino de Deus, há regras para o sexo, né? Há regras.
O capítulo 19 de Mateus e o versículo 9. Jesus aí foi enviado por Deus, e ali ele deixa regras, né? No capítulo 19, versículo 9. Há regras. O casamento Deus ordenou que o homem deve ter somente uma mulher e a mulher deve ter também somente um homem. Isso são regras para se entrar no reino de Deus. Agora, se a pessoa quer ficar por aí aventurando, aí é outra coisa, meus irmãos. Aí é outra coisa. Mas há regras para essas coisas. Há regras. Não é assim que o povo vive por aí nas suas aventuras. Não é assim. E aí você pode partir para o seu segundo casamento quando você ficar viúvo. Quando você ficar viúva. E aí você pode casar, mas não pode ser você ficar viúva e casar com um homem que está separado de outra, né? Você não pode. Tem que vigiar muito nessa parte. E a mesma coisa o homem ficou viúvo, não pode casar novamente com uma mulher que está largada de outro. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que seja no Senhor. Ele ordena o segundo casamento, mas ele diz que seja no Senhor. Que seja no Senhor o quê? Uma pessoa que está no Senhor, uma pessoa que está servindo ao Senhor, que não está separado de outra mulher, que não está separado de outro homem. E aí você ficou viúvo, aí você pode casar. Mas é preciso ter muito cuidado. Que seja no Senhor. E você não vai casar. Você ficou viúvo e vai casar com uma mulher que está separada de outro homem. Porque senão vai ficar os dois no adultério, né? Senão vai ficar no adultério. Vai ficar no adultério contra aquela pessoa que está viva, né? O adultério quer dizer isso, né? Isso quer dizer o adultério. Enquanto aquela pessoa está viva, então aquela pessoa está no adultério. Isso, o adultério quer dizer isso, né? Você casar com uma pessoa, mas que o parceiro daquela pessoa está vivo. Aí ficam os dois contra aquela pessoa, em adultério contra aquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 7 de Romanos, né? Por isso que ele ordena lá que a pessoa só pode casar quando ficar viúvo. Mas que seja no Senhor, segundo o casamento, que seja no Senhor. Então, meus irmãos, quem foi que descobriu o sexo? Foi a serpente, Roneus? Esse ensinamento é ensinamento de quem está desviado, viu? Você precisa voltar. Você precisa voltar aos caminhos antigos, né? Reconciliar com Cristo. Porque a pessoa que prega o que você está pregando está afastado dos caminhos do Senhor. Que ensinamentos são esses, né? Aí também fala que a serpente falava, né? Ora, a serpente não falava. Se ela falava, estava falando até hoje, né? Dizer que a serpente falava naquela época. Se falava, então por que não está falando até o dia de hoje? Isso é tudo heresias. Quem falou naquele dia lá? Porque Deus disse, olha, não comei de toda a fruta. Mas daquela que está no meio do paraíso, não é para vocês comer. Porque no dia que comer, vocês vão morrer. E a serpente falou. Foi isso que Deus falou? Não, não é bem assim não. Ele falou isso porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar sábios igual a ele. A serpente falou nessa voz aí, voz humana, não é porque ela falava não. Isso aí foi o próprio Satanás falando na boca dela, né? Ele entrou nela. Ele entrou nela e falou em voz humana. Que nem nos dias de hoje, quando alguém está expulsando o demônio, né? Quando alguém está expulsando um demônio numa pessoa, aquela pessoa ali ela está inconsciente, né? E ali quem está falando é o próprio demônio.
O demônio que está falando ali. Então foi igual, né? Foi igual naquele dia lá da queda de Adão mais de Eva. Ele entrou na serpente, falou em voz humana. Não era a serpente que estava falando, não. Que se a serpente falasse, então ela estava falando até o dia de hoje. E por que ela não está falando até o dia de hoje, né? Então, meus irmãos, isso são ensinamentos de pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Mas Deus está, né, esperando, né, essa pessoa reconciliar, voltar, né, às veredas antigas. Porque, meus irmãos, são heresias. Que são heresias que o Ronilson Ferreira está pregando por aí, né? Você não deve de maneira nenhuma acreditar nesse ensinamento dele, porque são heresias. Glória a Deus, glória a Jesus. E aí, meus irmãos, vocês devem vigiar, para não ficar aceitando esse tipo de ensinamento, né? Não ficar aceitando esse tipo de ensinamento, porque esse ensinamento aí, isso são heresias, né? Aí ele disse que também que a Eva que a Eva teve relações sexuais com a serpente, né? E teve um filho chamado Caim. Misericórdia. Isso é blasfêmia, né? Misericórdia, né? Não tem nada a ver isso que ele está pregando por aí, não. Não tem nada a ver. É por isso que ele diz que o capítulo 1 é o capítulo que não está certo, né? Porque para estar certo tem que estar de acordo com as heresias dele, né? Mas, meus irmãos, a gente não deve aceitar esse tipo de ensinamento, não, viu? Sem ensinamento para quem está afastado dos caminhos do Senhor. Volta, Ronilson. Jesus Cristo, ele precisa que você volte, né? Às veredas antigas, porque esses ensinamentos aí são heresias. Aceita o capítulo 1 de Gênesis como ele é. Tem nada de errado ali, não. Tá errado porque você quer tá combatendo, né? Isso que você prega, isso que você pensa. É por isso que você diz que tá errado. Tem nada de errado. Você tá que nem o Charles Tasso Russo, né? Quando se desviou-se, que arrastou aí, fez um grupo para ele, né? Ele não aceita o que está escrito, porque lá diz: e o Espírito de Deus bailava sobre as águas. E aí ele já começou a inventar, a dizer que não, que ali é a força, né? A força ativa de Jeová. Por quê? Porque a pessoa, quando ele está afastado e está rebeliado, ele nunca prega o que está escrito. E então ele começou já a inventar isso aí, né? Para poder defender um grupo dele, porque o rebeliado é isso, ele quer montar um grupo para ele, né? E não concordar com mais ninguém. E aí começou, né, a pregar pelo mundo afora aí. E é uma seita aí que já tá muito grande, né? Por o mundo afora. Mas que a gente sabe dos ensinamentos deles, que está tudo fora da Bíblia, né? Porque o afastado, o rebeliado é assim que ele age. Glória a Deus. Volta, Ronilson, para os pés do Senhor. Você está afastado, viu? Você pregando essas coisas aí, você está afastado. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, fica esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Dê o seu like. Ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Através de você compartilhar nossos vídeos, você pode estar nos ajudando a ganhar almas. Amém?
Que Deus assim vos abençoe.